Famílias é para quê? Famílias é para tempo de crise. Isso é maravilhoso nós sabermos disso. Famílias é para tempos de guerra. Você se lembra de Salmos, quando a palavra de Deus, ela vem e diz que bem-aventurado é o homem que tem muitos filhos, mas muitos, pois no dia da adversidade seus filhos se levantarão e serão um bloqueio, será uma muralha diante do inimigo. Por isso nós queremos nessa manhã trazer a nossa memória sobre justamente família. Família em tempos de crise. Lucas capítulo 8, versículo 39. Jesus nos chama a atenção e diz para um homem: torna para a tua casa, volte para a sua casa, esteja em tua casa, e conta com grandes coisas te fez quem? Você lembra que a palavra que nós temos o hábito de dizer, olha, o profeta da sua própria casa não tem honra. Agora Jesus, ele pede para um homem fazer o quê? Voltar para onde? E chega lá, você vai fazer o quê? E aí? A Bíblia diz claramente que quando Jesus morre lá na cruz, ele levou todas as maldições. Queridos, Jesus diz, torna para a tua casa e conta com grandes coisas te fez Deus. E aí ele foi pregando por toda a cidade, com grandes coisas Jesus lhe tinha. Aleluia, aleluia, se assente em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, nós poderíamos hoje ter um culto diferente, começar a pedir a cada um de vocês que pudesse vir aqui e contar quantas grandes coisas tem feito o Senhor por ti e pela tua casa. Com grandes coisas, com grandes coisas, com grandes coisas. É extraordinário o que Deus tem feito. Sabe por que você tem uma família? Porque Deus sonhou e ela é o projeto de Deus. Ela é o projeto extraordinário de Deus sobre a face da terra. Deus sonhou com a sua casa e com a sua família. E quando você lê de Gênesis a Apocalipse, você encontra Deus trabalhando com família. E Deus olhou e Deus disse assim, não é bom que o homem esteja só. E aí Deus traz à existência esse projeto maravilhoso. E você vê que Deus já no capítulo 1, Deus já dá uma ordem ao homem ser criado. Frutificar e multiplicar sobre a terra. Por quê? Porque Deus quer família. Deus quer família. E a família é um projeto tão extraordinário que foi a maneira de Deus trazer Jesus Cristo a esse mundo. O Salvador só veio a esse mundo porque havia uma família. E você pode ver que foi justamente na cultura judaica quando José fica em nossa cultura hoje, naquele momento chamado noivado. E aí Deus olhando e dizendo, esse é o tempo certo, essa é a família certa, essa é a casa certa. E ali adentra o Salvador do mundo, através da família. E é tão interessante, meu querido, que as famílias foram chamadas para a guerra. Família foi chamada para a batalha. Família foi chamada para enfrentar crises e dificuldades. Famílias foram chamadas para se unir em momentos difíceis. Nós acreditamos e temos uma ilusão de que família foi formada para somente ter paz. Somente para tempos de saúde, somente para tempos, você está entendendo, de alegrias. Mas quando você vai ver, família foi chamada para se manifestar, principalmente na hora da crise e da dificuldade. Quer conhecer uma família? Olha para ela na hora da luta, na hora da adversidade, na hora do problema.
Observe bem que Jesus, ele deixa isso claro, que a própria família dele, e aí eu estou dizendo uma família ali de Maria e de José, porque a Bíblia deixa bem claro que Jesus, ele foi gerado pelo Espírito Santo, mas depois José e Maria se tornaram um casal como nós, e tiveram vários filhos. Aqui no capítulo 8 de Lucas, no próprio versículo 19, e foram ter com Jesus sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. Irmão, só nesse versículo aqui, nós poderíamos entrar em questões teológicas aqui que não há necessidade. Só para demonstrar que aqui não eram primos de Jesus, não eram ali judeus, mas eram seus irmãos de sangue. Por quê? Porque Jesus estava no meio dos judeus. Jesus só ficou pregando para judeu. Então nós vemos aqui que esses irmãos são de sangue. E foram com a sua mãe, Maria. Mas uma grande dificuldade eles tiveram, não puderam se aproximar. E outros textos de outros evangelhos mostram que eles foram não para ouvir Jesus, não para ajudar Jesus na evangelização, mas foram para tentar deter Jesus, por causa que Jesus estava na contramão de todo o sistema religioso, de todo o sistema da sociedade, e por causa dessa movimentação que Jesus causava, ao realizar os sinais e maravilhas e a pregar uma mensagem transformadora, eles achavam que Jesus estava fora de si. Observe que a família de Jesus entra numa crise. Eles não estão indo para apoiar Jesus, eles estão indo para tentar deter Jesus. Porque a fama de Jesus, e você vai ler nos outros evangelhos, é de que se alguém, você vai trazer a sua memória agora, você lembra? Quando Jesus cura aquele homem lá no evangelho de João, e os líderes religiosos trazem o rapaz, que era cego, tá certo? E que começou a ver, e começaram a interrogar, e o rapaz começou a manifestar que Jesus era quem tinha feito. Trouxeram os pais do rapaz, e os pais do rapaz diz: olha, pergunta para ele que ele já é mais velho. Nós não vamos nos meter nessa situação aí, porque nós sabemos que existe um mandato de vocês, de que se alguém apoiar Jesus, de que se alguém afirmar ser Jesus o Salvador, o pescoço rola. E nós não vamos entrar nesse negócio aí. Ele é de maior. Pergunta para ele, ele vai responder. Então, o texto aqui ele nos mostra que até na família de Jesus havia crises. Até na família de sangue. Querido, família foi chamada para isso. Só que você vai ver que com o decorrer do tempo a própria família de Jesus vai se converter. Assim como você, quando você se converte, e principalmente isso, nós até hoje, mas como a sociedade muda muito, e a coisa não está ficando melhor, está ficando cada vez mais difícil. Antigamente, quando uma pessoa se convertia, meu irmão, o maior problema dela era dentro da casa dela. Por quê? Porque os seus familiares não aceitavam que se tornasse um seguidor de Jesus. E naquela época era falar ser crente, né? Você lembra? Era de ser crente. Não. E ali começava uma guerra, uma batalha, que somente com o decorrer do tempo a pessoa passava pela prova mesmo. Não era igual hoje, tá certo? Que a sociedade vê como status. Naquela época não. Mas o que nós queremos aqui com esse texto? É mostrar que família foi gerada para vencer crises. E se vence através, meu irmão, principalmente de não correr da tempestade, mas de enfrentar as tempestades. Observe aqui nesse texto que em Lucas 8, versículo 25, Jesus, depois de dar uma resposta para os seus familiares que exigiam ser recebido, ele diz: quem faz a vontade do meu Pai é que a minha família. Isso está aqui no capítulo 8, versículo 21. E dali Jesus sai e vai enfrentar uma tempestade. Mostrando nessa tempestade, falando ainda de família, que família deve estar preparada para tempestades.
para os problemas e adversidades. No versículo 25, quando a tempestade, os discípulos não conseguiram vencê-la, Jesus se levanta, acalma o mar, manda o vento parar, e os discípulos no final dizem: quem é este? Irmão, isso daqui está escrito para mostrar para nós que como família e como também individualmente, nós podemos estar com Jesus há tanto tempo, podemos ter visto Jesus fazer tantos milagres e ainda não saber quem é Jesus. O Brasil mesmo não conhece Jesus, uma grande parte da sua sociedade. A maioria dos brasileiros, como ontem à noite foi pregado, não conhece o verdadeiro Jesus. Quem é este? Quem é este? Quem é este? E quem faz essa pergunta são os discípulos que já estavam há algum tempo andando com Jesus, almoçando com Jesus, jantando com Jesus, tomando café com Jesus, dormindo no mesmo ambiente com Jesus, e não sabia quem era Jesus. Essa pergunta, quem é Jesus? Os próprios familiares que viram Jesus durante 29 anos e 6 meses, ele crescer, ele se desenvolver, ele testemunhar lá dentro, não sabiam quem era Jesus. Quero lhe perguntar nessa manhã, eu sei quem é Jesus, você também o conhece? A sua família conhece Jesus? Porque Jesus coloca uma tempestade para dizer, a família precisa conhecer quem é Jesus. Por quê? Porque logo em seguida, Jesus mostrou que tempestade, ela tem início, ela tem meio e ela tem fim. E até o irmão e as irmãs aqui louvando a Deus, e o irmão, você está entendendo? Cantar o cântico que fala sobre tribulações que pode durar até uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. E Jesus cessou a tempestade, e logo que o barco chega do outro lado, aí vem as revelações extraordinárias. Primeiro, Jesus vai demonstrar uma família que tinha um problema seríssimo. Irmãos, olha bem o que os demônios, que são seres, que são mais reais do que essa poltrona que você está sentado, podem fazer numa família. A Bíblia diz que o homem chamado endemoniado de Gadareno, esse homem vivia no meio do cemitério. Queridos, nós encontramos uma família enfrentando crises provocadas por forças espirituais. A maioria das famílias não conhecem o reino espiritual, não conhecem as batalhas espirituais, não conhecem os seres espirituais e não lutam com as armas espirituais. A Bíblia apresenta esse homem que de uma maneira terrível vivia aprisionado, e os demônios na força quebravam as prisões e o levavam e o impulsionavam a estar no cemitério. Segundo, a Bíblia apresenta nesse mesmo capítulo, logo em seguida, um homem que de repente é atacado a sua família. Ele se chama Jairo e ele tem uma única filha de 12 anos. E a Bíblia diz que essa menina pegou uma enfermidade mortal e estava morrendo. Nós vemos uma família enfrentando uma enfermidade mortal e rápida. Mas nós vamos ver uma outra família também nesse texto aqui, que fala agora sobre uma mulher que enfrentava uma enfermidade longa, uma batalha longa de 12 anos, sem nada melhorar. Observe que cada família enfrentava uma luta diferente, uma luta peculiar. Agora, em cada uma você vai observar, e se você aprofundar, as atitudes dos familiares, as atitudes dos membros da família. No primeiro caso, nós vamos observar totalmente a ausência de familiares. Na maioria das vezes nós temos o hábito, e eu digo todos nós,
de abandonar e dizer: não, eu já fiz o que tinha que fazer. Uma vez nós fomos ministrados por um pastor e ele dizia: sempre há alguma coisa ainda a ser feita. Nunca mais me esqueci dessa ministração tão rica, tão profunda. Nunca diga que você já fez tudo, ainda há algo mais a ser feito. A Bíblia diz também, na atitude, agora da outra família que tinha menina. A menina, o pai toma atitudes lindas e maravilhosas. Ele era um dos príncipes da sinagoga, ele não quis nem saber das perseguições que poderiam vir sobre ele. A minha filha é mais importante e eu vou até Jesus. Ele deixou tudo e foi até Jesus. Chega até Jesus e vai direto a Jesus. E Jesus então, está ali conversando. Ele diz: Senhor, vem logo, vamos logo, não vamos perder tempo. Por quê? Porque o meu maior tesouro está morrendo. Esse homem coloca a sua filha como a prioridade. Aquele que não cuida dos seus é pior do que o ímpio, diz a palavra de Deus. E Jairo é um homem que demonstra uma atitude corretíssima. Ele vai até Jesus, ele vai na guerra, ele vai na batalha. Eu quero lhe perguntar uma coisa: será que a família do endemoniado de Gadareno nunca tinha ouvido falar que Jesus libertava? Que Jesus expulsava os demônios? Pois nos evangelhos que nós encontramos é Jesus expulsando os demônios. Por que essa família não foi buscar Jesus? Por que essa família não deu um jeito de lutar e amarrar esse homem e levá-lo como levaram aquele outro homem enfermo e o passaram por cima? Você se lembra do telhado? São perguntas que vêm à nossa mente, irmão. Como está a sua casa? Como está a situação lá? Como estão os seus familiares? Será que eu e você, nós não cruzamos o braço como essa família do endemoniado aqui e o deixamos à sorte dos ventos? Como está a minha e a sua casa diante das crises que nós estamos enfrentando? Terceiro, a altitude agora da mulher aqui que sofre de 12 anos. Quero lhe fazer uma pergunta. E a gente sabe, quem lê os evangelhos sem conhecer a sociedade da época, sem conhecer os costumes, não entende. Fica superficial. Mas estar perto daquela mulher significava lutar contra os próprios rudimentos da lei. Por quê? Porque aquela mulher era uma imunda. Aquela mulher tinha uma enfermidade terrível, que ao estar perto dela, significaria estar se contaminando. Irmãos, eu quero nessa manhã pensar sobre isso, refletir muito, e o Espírito Santo ir tirando as cortinas. Porque aquela mulher vai sozinha. Aquela mulher está enfraquecida terrivelmente. Uma mulher sabe o que é um fluxo de sangue. Um homem somente através de uma anemia profunda, talvez ele vai ter uma noção disso, que é isso. Mas ela vai, e entra no meio de uma multidão. Aquela mulher poderia ter sido pisoteada, aquela mulher poderia ter morrido, mas ela enfrenta, ela não é covarde, ela enfrenta a multidão. Ela prefere morrer, mas prefere lutar. Ela preferiu lutar, ela preferiu morrer, do que permanecer no estado que ela estava. Nós temos sérios conflitos dentro dessa palavra. Como você está caminhando com a sua família, como que eu estou, como nós estamos. Como que nós estamos diante das crises e das lutas. O que nós temos provocado? Jairo vai provocar a salvação da sua família, provocar a salvação da sua filha. Jairo vai provocar. E a Bíblia diz que a felicidade é tão grande dentro daquela casa, que eu imagino que aquele homem iria fazer, que Jesus falou: calma, não fala nada para ninguém. Não, porque Jairo, você já imaginou, ele sabia, ele não era ignorante. Somente Jesus pode resolver esse negócio.
Somente Jesus pode salvar a minha família dessa crise. E Jesus disse para ele, no versículo 56, vocês estão maravilhados, vocês estão pasmados, porque vocês já viram tantas famílias serem destruídas pela essa enfermidade que a sua filha tem. Vocês já viram tantos lutos, vocês já viram tanto sofrimento. Mas eu quero lhe pedir uma coisa, vocês estão maravilhados. Vocês sabem que isso é uma operação de Deus. Vocês sabem que isso é o resultado da misericórdia de Deus. Mas não fale para ninguém. A festa tomou conta daquela casa, a alegria se manifestou. Irmãos, eu imagino como Jairo ficou com um título, esse é um verdadeiro pai. Porque Jairo teve que passar pelas ordens dos sacerdotes. Fiquem longe de Jesus. Fiquem longe de Jesus. Fiquem longe daquele homem. Aquele que andar com ele, aquele que testemunhar a favor dele, morre. Jairo era um homem que tinha uma posição. Jairo era um homem que tinha os seus benefícios, as suas rendas. Mas ele deixou tudo por causa da sua família. A sua família era o seu maior patrimônio. A sua filha. Ao olhar do outro lado, nós vemos que Jesus olhou para a família do endemoniado gadareno e disseram, eles precisam conhecer a Deus. Irmãos, por vários textos na Bíblia, aquela família, sendo uma família judaica, ela levava as suas ofertas, levava os seus dízimos. Aquela família subia a Jerusalém todo ano para festejar a Páscoa. Aquela família guardava os dias sagrados. Mas aquela família não lutou pelo seu maior patrimônio, que era aquele homem. E Jesus disse, volta para a tua casa e fala para eles, quão grandes coisas tem feito o Senhor por ti e não por eles. A sua família está totalmente fora do foco. E eles precisam conhecer o Deus que veio buscar e salvar. A alegria do céu é pela conversão de um desgraçado, de um perdido. Queridos, eu quero lhe perguntar nesta manhã, quão grandes coisas Deus tem feito. Quão grandes coisas Deus está fazendo. Essa semana eu tive uma alegria. Um primo meu, que eu já contei tantas vezes para vocês, dele se tornar até mesmo um mendigo. Dele ter se envolvido com tantas mulheres que ele acabou num braço de um homossexual. De tão desgraçado que ele se tornou. De um homem, e queridos, que eu, e juntamente com a pastora, um dia passamos na praça e mostrei para ela, é aquele lá, que eu e ele trabalhamos juntos, que eu e ele fomos para a casa de Deus junto. Mas, meu querido, algo aconteceu, e aquele rapaz se desviou, aquele rapaz se tornou mendigo, aquele rapaz um dia sentou comigo assim, bem mais perto do que essa poltrona, e ele disse, por favor, me chamando de senhor, sendo que nós dois somos da mesma idade, ore por mim. E no mesmo entanto ele ficava endemoniado, possuído por demônios. Mas essa semana, a mãe dele contando quão grandes coisas o Senhor tem feito por ele. Durante esses 35 anos, irmão, ele andou num vale das trevas, da sombra e da morte. Mas a misericórdia do Senhor o alcançou. Por quê? Porque a sua mãe nunca desistiu dele. E também os seus familiares. E nós estamos vendo quão grandes coisas Deus tem feito. E ele está agora servindo ao Senhor. Que o Senhor o sustente. Que a misericórdia do Altíssimo o sustente em nome de Jesus. Agora eu quero lhe perguntar uma coisa, meu querido. Durante esses 35 anos, qual foi a minha atitude? Qual foi a atitude da nossa família referente àquele homem? Querido, você não imagina, terrível. Quero terminar só dizendo um cenário para vocês. Minha mãe me conta. De dia dele entrar correndo e bater o portão, e meu pai, uma fera, fica brabo, e ele me ia dizer, tio, é que estão vindo aí para me matar. E era verdade.
Se você procurar a história desse homem, irmão. Esse rapaz que desde que nasceu, sempre sofreu. Mas hoje ele está nos braços de Jesus. E é perigoso, irmão, se a gente não se guardar. Paulo dizia assim, olha, eu estou tantos anos seguindo Jesus e de repente eu posso perder minha salvação. E ele que ficou tanto tempo andando em trevas, ser salvo. Nós precisamos tomar cuidado. A família dele, nós como família, eu como pastor, o que eu fiz? Quando eu olho para essas 3 famílias, eu faço uma pergunta para mim: como eu estou agindo com a minha família? Jairo desprendeu tudo, abriu o seu pensamento, como nós aprendemos semana passada, e começou a pensar e ver Jesus como quem Jesus realmente é. Mas a família do endemoniado, por que não lutaram? São perguntas que precisam ser respondidas nessa manhã. A mulher do fluxo de sangue teve que lutar sozinha. Jesus olhou para ela e disse: volta em paz. Vá em paz, filha. E ela chega em casa curada. Mas como que ela olhava para os familiares dela? Agora vocês querem me abraçar porque eu estou sã? Agora vocês querem tomar café comigo porque eu estou sã? Agora vocês querem sair comigo porque eu estou sã? Gostaria que vocês colocassem de pé. E talvez você olhe e eu olho. Nós olhamos para os nossos familiares e dizemos: ele não quer nada com Deus. Aquele homem endemoniado, será que ele não queria Jesus, irmão, há tantos anos? Você acha que aquela mulher do fluxo de sangue não gostaria de ter alguém ao lado dela para ela se apoiar, para segurar na mão dela e dizer: vamos juntos? Eu quero nesta manhã que você responda ao Espírito Santo, e eu também. A nossa família foi gerada para enfrentar crises. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro de mim, Aleluia! necessita ser mudado, Senhor. Aleluia! Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração
necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. Dai-nos um coração como o seu, Senhor. Senhor, dai-nos um coração como o teu. Coração, Senhor, que ama, coração que se compadece, coração, Senhor Jesus, que não vê limites, meu Deus, de amar, de amar, de amar, de amar, de amar, Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Traga a mão para o seu coração. Qual é o sentimento que deve dominar o seu e o meu coração? O Espírito de Deus responde para nós. O mesmo sentimento que houve em Cristo, que mesmo sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas Ele se aniquilou, Ele se esvaziou de toda a sua glória. Mesmo nós hoje, meu querido, sermos santos, sermos cheios da graça de Deus, precisamos nos esvaziar e ir até os perdidos, não termos por usurpação sermos salvos, mas nos aniquilarmos, nos esvaziar do nosso orgulho, da nossa, toda a glória que recebemos, e ir até os perdidos como Jesus fez. Ele se esvaziou e veio, e sendo achado em forma humana, se humilhou até a morte, morte de cruz. Que nesta manhã eu e você possamos enfrentar o chamado de Deus, o ide aos enfermos, aos doentes, aos perdidos, a começar pela nossa casa, pelo nosso lar, pela nossa família. Esvazie-se a si mesmo. Permita o Senhor te dar esse coração e vá até os enfermos e doentes. Espírito Santo, leva-me, conduza-me aonde está cada um daqueles familiares que estão doentes, estão enfermos. São tuas ovelhas, Senhor. Senhor, tem misericórdia de nós. Família para crises. Eu quero ser, Senhor, um com meu irmão. Eu quero ser um com a minha irmã. Eu quero ser um, Senhor, com esse irmão, com essa irmã. No meio dessa crise, no meio dessa situação, no meio dessa adversidade, no meio dessas lágrimas. Espírito Santo, toma-nos, leva-nos, ensina-nos nesta manhã. Em nome de Jesus Cristo. Põe em mim teu coração, porque tudo que há
dentro de mim. Necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti.